Olá, estamos em mais um programa Mulheres, eu e Janaína, hoje com, como sempre, um convidado muito especial, com o nosso amigo o José Heron Nunes, que vai falar a respeito de um recente trabalho seu. Ele é uma pessoa apaixonada pela história, é um escritor. A sua graduação, ele é formado em letras, né? Já é afeto naturalmente às palavras, e o fato de vir de uma comunidade ligada à mineração, de uma região ligada à mineração, onde nós que moramos nessas cidades temos as nossas raízes, né, afetas a isso, achou merecedor, um tema merecedor de um estudo, e com certeza nós vamos hoje poder ver o quanto a obra Minas do Leão, que está ali com a Janaína, das entranhas da terra, o quanto isso mexe conosco, especialmente que vivemos essa realidade desses tempos da mineração que foram tão importantes e ainda são, né, na história das nossas cidades. Então, Heron, que bom te ter aqui, um prazer, que bom que tu aceitaste o nosso convite. E vamos conversar bastante. Inicialmente, eu gostaria que tu te apresentasse. Eu fiz uma apresentação muito simples da tua pessoa. E como foi que o Heron resolveu ter essa ideia, essa brilhante ideia de escrever esse livro? Janaína, vamos ter uma aula de história hoje. Vamos ter uma aula de história, inclusive eu estou voltando de férias hoje e já chego aqui com essa maravilha aqui, né? Cheguei aqui e estou curiosa para saber tudo sobre essa questão de criar um livro, de fazer um estudo, de editar, de procurar toda a questão, toda a logística também, né? Para chegar a esse livro aqui que a gente pode ter em mãos aqui para poder ler. Então, Heron, seja bem-vindo. Fala pra gente um pouquinho. Muito obrigado. Eu cumprimento a Janaína, cumprimento a Denise, todos os telespectadores da TV Atualidade. Na realidade, esse livro ele já estava há muito tempo, era uma vontade, uma grande vontade, assim, mas eu não achava que eu fosse a pessoa mais habilitada. Eu não tenho formação em história, minha formação é em letras, mas eu sempre fui um leitor, um devorador de livros, e dado um tempo da minha vida eu comecei a escrever. E comecei a escrever muito. E eu acabei acumulando muito material escrito. Eu tenho mais de 500 mini-contos escritos, e tenho alguns contos de curta extensão, de média extensão, e chegou um momento que eu achei que eu deveria publicar esses contos. E aí eu mandei um rascunho para uma editora chamada Casa Verde, que é ali de Porto Alegre, que é de uma escritora de Porto Alegre. Mas eu não recebi resposta nenhuma. Aí eu fui procurar o Marcelo Spaulding, que é escritor e que é dono da editora Metamorfose, e levei um rascunho lá, selecionei alguns mini-contos e levei para ele ler. Aí ele disse para mim: olha, eu posso editar o teu livro, a gente pode publicar, mas tu vai gastar um dinheiro relativo semelhante ao dinheiro de um curso que eu tenho aqui. Eu tenho um curso aqui dentro da editora Metamorfose que vai aperfeiçoar muito a tua maneira de escrever, eu tenho certeza que vai te melhorar muito. E um dos ganhos desse curso é que tem direito ao acompanhamento na edição de um livro. Aí Caiu como aquilo me interessou, mas eu fui na primeira aula, e quem já estudou letras, eu sou graduado em letras, língua inglesa e língua portuguesa, e começou lá com as escolas de literatura, com as tipologias de narrador, e eu comecei a pensar: meu Deus, eu já sei. Eu estudei tudo isso, eu já estudei tudo isso em faculdade, agora eu estou aqui num cursinho noturno, aqui vendo isso, né? Mas eu venci a primeira aula. Na segunda aula foi idêntico, assim, mas eu não queria desistir. Parecia que tinha algo assim que dizia para mim: fica porque vai melhorar. E
foi umas 3 aulas, assim, eu naquele desconforto, assim, achava que estava perdendo meu tempo. Mas aí, de fato, começou a melhorar. Começou a melhorar, a gente começou a ver coisas novas e a gente começou a escrever muito. Eu tive, assim, módulos que são semelhantes a cadeiras com a Letícia Verchowski, com a Cíntia Moscovitch, com grandes escritores renomados aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. Então, eu comecei a gostar daquilo. Até que eu tive um dos módulos, ou uma cadeira, com o Rafael Guimarães, que faz literatura histórica em Porto Alegre. E aí foi na veia. E aí eu me apaixonei por essa cadeira dele, assim, eu adorei aquilo, achei fantástico. E aí eu comecei a pensar, bom, se eu vou ter uma assessoria extremamente profissional para editar um livro, aí eu vou pegar essa assessoria para fazer um livro que está pronto, e talvez vai tirar algum ponto, tirar uma frase de achar que... Não, eu vou aproveitar essa assessoria para escrever aquilo que sempre foi o meu sonho, escrever a história de Minas do Leão. Só que eu começo absolutamente zero. Eu não sei nada, não sei. Só o desejo. A não ser assim a cadeira do Rafael, eu não sei por onde começar. E aí eu aproveitei da cadeira da cadeira da Letícia, que ela escreve também romance histórico. Aí ela pega a história, ela pega um determinado período da história e ela usa personagens reais e coloca personagens fictícios, mistura eles e coloca um romance. É o caso da Casa das Sete Mulheres. E ela ensinou a fazer isso. A gente faz uma linha de tempo, né? E começa a escrever tudo no seu devido tempo. Lá, e depois a gente vê o que... E eu comecei a escrever, comecei a pesquisar e juntar material. Aí eu fui 3 vezes no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul fazer pesquisas. Fui na Cúria Metropolitana, fui no Museu do Carvão, nos arquivos da CRM. Eu ainda trabalhava na CRM, então eu tive acesso a tudo, principalmente fotografias antigas, né? Isso me foi muito útil. E eu comecei a escrever. Eu comecei a ler. Cada livro que eu lia, você sabe que todo livro lá no final dele tem a bibliografia, né? E às vezes o autor daquele livro que eu estava lendo citava, porque Saint-Hilaire, na sua obra de tanto, falou tal coisa. Aí eu ia lá buscar aquela obra de Saint-Hilaire, e aí eu trazia aquela obra e eu lia aquela obra também. Resultado, eu chuto assim uma estimativa que eu devo ter lido entre 6 e 8 mil páginas de todos esses livros aí que eu usei, que está aí a bibliografia. Aí depois eu comecei a fazer entrevistas com moradores antigos da cidade para pegar esse período mais recente aqui, de 1935, 40 até hoje. E aí eu comecei a entrevistar pessoas antigas na comunidade e comecei a escrever. O livro foi tomando forma. Só que eu descobri coisas tão fantásticas que nem eu imaginava, coisas muito interessantes mesmo do ponto de vista histórico, que seria um crime se não ficasse registrado, se ficasse perdido no Diário Econômico do Rio de Janeiro, se ficasse perdido lá num jornal que está cadastrado lá na Hemeroteca Nacional, mas que ninguém tem acesso, ou seja, todos têm acesso, mas ninguém sabe que existe, e ninguém lê que tem a história do carvão mineral. Então todo esse material eu acabei fazendo uma compilação e coloquei aqui dentro. Então eu introduzo o leitor com uma breve história do Rio Grande do Sul, para ele se inserir naquele tempo, quando tudo começou. Aí depois eu falo um pouco sobre o que é carvão mineral, falo da falha do Leão, e aí depois eu começo com a história do carvão propriamente dito, as primeiras descobertas e as primeiras análises. E depois disso eu passo para a história de Butiá, a história de Arroio dos Ratos, que foi a primeira cidade, depois a história de Butiá e depois a história de Minas do Leão. E aí então essa um pouco mais longa, mas sempre me reportando a fatos da história do Rio Grande do Sul que aconteceram naquele período, né? Sempre fazendo
para fazer um link, para não ficar uma coisa muito maçante. Nossa, José, que lindo, né? É interessante, Denise, que todas as pessoas que a gente entrevista, elas têm esse amor, esse tesão, né, por aquilo que está fazendo, né? Então isso aqui é muito legal. A gente vai ter que fazer um intervalinho comercial e a gente volta para saber muito mais sobre esse livro interessantíssimo. Estamos de volta no programa Mulheres e vamos continuar a nossa conversa com o Heron, vou chamá-lo de Heron, né, como ele é mais conhecido entre os amigos e estamos entre amigos, me permite continuar assim dessa forma. Depois desse relato interessantíssimo que o Heron fez no primeiro bloco sobre como foi chegar até o livro, isso é muito bom porque nos exemplifica o quão complexo é uma criação, né? Que isso não é uma inspiração, mas não é uma coisa que tu te programa, aquilo vem, baixa, né? Uma entidade, assim, muito simplesmente falando. Não, isso exige muito foco, muita determinação e muito estudo. Mesmo em se tratando de uma ficção, agora eu falo como uma leiga, não sou escritora, mas gosto muito de escrever. Mesmo numa ficção, tu precisa situar as pessoas para que elas possam entender e enxergar aquilo. No caso do Heron, ele fez um cenário real, né? E olha a responsabilidade que a gente tem quando a gente vai falar sobre a história. A gente tem que procurar ser muito fiel a isso e não ser tão apaixonado, porque muitas vezes a paixão nos impede da gente poder provocar certas reflexões e revelar certas coisas, né? Então, foi muito ousado esse teu projeto e é muito importante a gente registrar isso para que mais pessoas possam ter conhecimento dessa obra e ao lê-la, eu confesso que eu ainda não a li, mas vou lê-la. E já sabia de todo esse frenesi que causou justamente por essa memória afetiva que todos temos e somos ligados à mineração, e a mineração até hoje ela é muito discutida, né, entre os seus prós e os seus contras, mas o fato é que somos frutos dessa mineração, né? Então é importante a gente poder ler, quanto mais a gente entender, né, já que o Heron teve essa possibilidade desse vasto conhecimento, a gente começa a entender até o porquê de certas coisas e o contexto histórico atual que a gente vive. Eu achei interessante ele dizer que a obra foi se montando, né? Foi pegando forma de acordo com o que ele foi pesquisando, e que ele falou aqui para nós que teve partes que foram interessantíssimas. E aí eu já fiquei curiosa, né? Qual a parte que ele achou ali que foi bem interessante? Se ele pode dar uma pincelada pra gente, contar um pouquinho dessa parte que mexeu, que chamou a atenção. Claro que eu posso. A parte histórica, que eu chamo de parte histórica, é aquela parte que não vivemos, assim, que eu tive que pesquisar para saber por que não existe mais nenhuma pessoa viva para testemunhar e para contar aquele fato. E dessa eu descobri coisas interessantíssimas. Só que antes de dizer isso, eu digo que um livro, eu estava limitado pela editora a 250 páginas. Nunca é toda história, é um recorte da história, porque infelizmente de todo o material que você recolhe, que você lê, você tem que fazer uma seleção daquilo que julga mais importante, aquilo que julga mais interessante. Eu tenho certeza que eu teria material para escrever outro livro de 246 páginas sem repetir material, porque de tão vasto que é assim. Então, o que eu quero dizer é que esse livro é um ponto de partida. Fica aberto para os próximos que me sucederem, fazerem novos estudos, fazerem até talvez algumas correções, eu não sei, de acordo com pesquisa, porque aquilo que a gente escreve, quem escreve o livro histórico, o Rafael Guimarães, ele diz o seguinte, que quem escreve ficção é um Deus, porque ele próprio cria as cidades, ele cria as personagens, ele cria o cenário, ele diz se o tempo está ruim, se o tempo está bom.
Agora, em contrapartida, ele diz que quem escreve história é um escravo. É um escravo daquilo do que foi. Daquilo que não tem como mudar. ou seja, pelo menos mais próximo daquilo que se pesquisou, o que se conseguiu reunir através das pesquisas. Né? Então é uma coisa que o escritor, goste ou não goste daquilo que está escrevendo, ele tem que escrever o que de fato ele encontrou no trabalho de pesquisa. E falando assim das partes mais interessantes, tem muitas partes interessantíssimas. Agora, uma coisa que eu nem imaginava, assim, por exemplo, que Minas do Leão, o engenheiro Horta Barbosa, ele estava no Rio de Janeiro em 1916 e ele descobriu que haviam feito, ele já tinha trabalhado na mineração de Arroio dos Ratos, e ele descobriu que tinham feito pesquisas aqui na Fazenda do Leão e que tinham encontrado ótimos testemunhos com muito carvão e tal, e ele se interessou pela área. E ele veio aqui negociar com a viúva do seu Ciriaco de Souza, né? E ele acabou fechando o negócio, né? Arrendando a área por 30 anos para minerar carvão. E ele fez um poço que na época foi uma coisa muito arrojada, um poço com 145 metros, e era todo revestido de concreto. O poço P1, que eu desci muitas vezes aqui na Serrinha, o poço P1 não era todo revestido. O poço V1, que era o poço de ventilação, não era todo revestido. E esse era todo revestido de concreto porque tinha muito lençóis na água e ele tinha medo que inundasse a mina. Então ele fez o poço com 145 metros todo revestido. Ele foi inaugurado esse poço em 1918, chama-se Poço Venceslau Braz, chamava-se, porque não existe mais, né? Ainda tem os esqueletos da estrutura lá. Poço Venceslau Braz. No primeiro ano ele já conseguiu tirar 5.000 toneladas de carvão. E ele chegou a tirar 32.000 toneladas no ano seguinte, que era uma coisa absurda para a época. Assim, eu conhecendo a produção da CRM, a produção do céu aberto, a produção do subsolo, eu sei que isso era muito carvão para essa época. Bem, 1918, o poço foi inaugurado e começou a minerar. Só que existiam duas empresas. Uma empresa que era a Companhia Carbonífera do Jacuí, que era dona do Poço Venceslau Braz e que minerava no Leão, e a Companhia Carbonífera Rio Grandense, que minerava em Butiá. Só que os acionistas dessas empresas, quando lerem o meu livro vocês vão ver, eles se alternavam nos cargos dessas empresas, mas normalmente eram as mesmas pessoas. Um era diretor técnico aqui, o outro diretor administrativo lá, o outro presidente lá nos Ratos. Mas quem mandava e quem eram os donos dessas empresas eram mais ou menos as mesmas pessoas. E aconteceu nessas negociações que o comendador Martinelli, que era um homem muito rico, ele acabou comprando ações de formas que ele ficou com a maioria das ações das duas minas, Companhia Carbonífera Rio Grandense e Companhia do Jacuí. Bem, o que aconteceu? O engenheiro Horta Barbosa foi para os Estados Unidos, levou uma pasta cheia de perfis geológicos para mostrar para os americanos que a jazida era ótima e tal, para conseguir máquinas, equipamentos financiados, equipamentos moderníssimos na época. E ele conseguiu esses equipamentos importados que vieram para a Companhia Carbonífera do Jacuí, que minerava em Minas do Leão. Só que os diretores da empresa, ou o próprio comendador Martinelli, eu não sei, em determinado momento resolveu que seria mais lucrativo por aquelas coisas que no mundo dos negócios, dos arranjos, que seria mais vantajoso minerar apenas em Butiá. Não, mas para aí, Heron, agora tu deu um nó na minha cabeça. Porque, para a gente acompanhar o raciocínio, tem aí parece uma disputa, né? um cabo de guerra, né? Para ver essa questão. E, na verdade, isso aí é o que prejudica muitas vezes as coisas, né? Eles deviam ter os motivos dele para terem feito isso, só que é uma coisa que não pode ser dessa forma.
né? Tem que se ouvir no mínimo as partes, eu não sei se Os isso motivos, me desculpa interromper, mas via de regra são econômicos. É verdade. E, enfim, mas eu quero saber mais detalhes sobre isso. Só que nós vamos ter que dar uma paradinha porque nós temos que encerrar o bloco. E também no próximo bloco, uma coisa que eu quero saber, presta um pouquinho aqui, Jana, e que nós deixamos passar no bloco anterior, é quanto tempo tu levaste para fazer esse livro? Tempo, um ano, a gente sabe que tu teve todo um tempo de estudo, mas para sair da forma, para estar aqui, estar bombando, estar nas editoras, e depois nós vamos falar sobre isso também, como a gente pode fazer para adquirir esse livro. Isso também é importante a gente saber quanto tempo tu levaste para chegar nesse filho querido. Mas depois, né? Não, e mais ainda, né, Denise, selecionar o que entra em 250 páginas, já que ele disse que tinha muito mais material, até para escrever. Ele foi muito modesto, porque ele disse, vocês devem ter prestado atenção, que iria deixar para outros que o sucedessem fazerem outra história. Mas tenho certeza que o Heron já está com o segundo livro aí na forma para sair a continuação da Minas do Leão das Entranhas da Terra. Isso aí tu vai ter que nos abrir esse jogo. Eu tenho certeza que tu está pensando nisso. Mas nós vamos ter que parar agora. Na volta vamos saber o final desse enrosco, o que aconteceu, quem que ficou com esses equipamentos. Um pouco, claro, brincando aqui, mas o quanto isso pode ter atrapalhado no processo da evolução dos fatos. A gente já volta. Então, voltando ao programa Mulheres, com a nossa entrevista maravilhosa, sabendo dessas histórias, como o livro foi criado, e a gente acabou interrompendo a fala, a história daquela disputa de vem pra cá, vai pra lá, e a gente deixou o Heron, deu uma quebra. Pra quê? Pra continuar agora e saber nesse bloco como é que terminou o desfecho, desenrolar dessa coisa. O desenrolar dessa história. Vamos retomar então, mas o desenrolar não termina com esse capítulo do comentador Márcio Martinelli, mas é a parte que eu vou contar para vocês, senão vocês não vão ler o livro. Com certeza, não. Mas na realidade eu já disse para vocês que o comendador Martinelli adquiriu tal número de ações que ele se tornou acionista majoritário da Companhia Carbonífera Rio Grandense, que minerava em Butiá, e da Companhia de Carvão do Jacuí, que minerava no Leão. E já disse também que o engenheiro Horta Barbosa foi aos Estados Unidos para comprar equipamentos e conseguiu equipamentos financiados, os mais modernos, para a Companhia do Jacuí, que minerava no Leão. Bem, quando o comendador Martinelli ele ficou de dono, digamos assim, das duas empresas, lá por uma decisão que eu suponho mercadológica, né, ele optou em continuar apenas com a mineração em Butiá. E aí ele começou a tirar todos aqueles equipamentos importados do Leão e trouxe para cá, para Butiá. E Minas do Leão, na época, já tinha uma vila com mais ou menos umas 400 casas, mais as casas de máquinas da mineração, mais o Poço Venceslau Braz, mais as casas dos engenheiros, mas já tinha uma vila praticamente formada. E isso tudo foi colocado abaixo, literalmente abaixo. E veio tudo para cá. O Dr. Cinti, que foi prefeito de São Jerônimo, ele tem um livro escrito em 1960, ele relata muito bem essa história. E complementar a isso, eu achei em um jornal chamado O Observador Econômico e Financeiro do Rio de Janeiro. Eu achei numa edição de 1939. Eu vi aqui, tem aqui, né? Exatamente, tem aí. Então, o que aconteceu? Minas do Leão virou novamente um campo. Só sobrou a torre do Venceslau Braz, que era de madeira IP preto, que depois a prefeitura de São Jerônimo comprou da Carbonífera. O resultado é que a viúva entrou na justiça contra a empresa, porque ela não recebeu os royalties que lhe seriam devidos, né? E isso acabou se desenrolando
teve uma auditoria, por 2 vezes o governo mandou auditores para cá, para auditarem a mina, e na realidade assim, o que se depreende é que aquela mineração, ela continuou mandando balancetes lá para o governo federal, como se fosse para a Receita Federal, como se ainda estivesse funcionando. Para tudo, maracutaia já naquela época. Exatamente. Nossa, gente, como é que a gente vai... Uma empresa Não, fantástica. preciso te interromper. Exatamente. Como é que a gente tem a pretensão de em tão pouco tempo, em médio prazo, terminar com a falcatrua, que palavra é, se é essa, mas com os arranjos, se a gente tem isso? É uma empresa fantasma, no caso. Isso, Não vejo. continuou uma empresa fantasma quando os auditores chegaram aqui, Ah. mas não tem os almoxarifados que estão listados lá no balancete da empresa, mas não tem as máquinas, tem só as bases das máquinas, mas não tem máquina nenhuma, não tem a vila, não tem nada. Então, o resultado dessa auditoria eu coloquei textualmente no livro. Né, uma coisa muito interessante para se ver, né? E é uma coisa que eu nem imaginava, isso me veio fruto da pesquisa. Heron, isso que eu estava pensando agora, né, Janaína? Imagina, na verdade, quanto mais tu estudava, mais coisas iam surgindo, e aí, para não sair daquele foco é complicado, porque dá vontade de começar, né? E isso nós estamos falando apenas de uma época, porque depois vem o... Imagina, então tem muito Porque depois vem o Dr. Roberto Cardoso, depois vem o CADEM, que é uma associação da mineração de Butiá, com a mineração de Arroio dos Ratos. Aí depois o governo do estado encampa a mina do Leão e daí nasce o DACM, Departamento Autônomo de Carvão Mineral, em 1947, que depois em 1969 vai se transformar em CRN, Companhia Brasileira de Mineração. Mas tudo isso no meio desse rolo e desses interesses, né? Muitos interesses políticos e muitos interesses econômico-financeiros. Dentro desse contexto, a figura do mineiro, como é que ela é colocada na obra? Assim? A figura do mineiro, eu me dei o trabalho de colocar um capítulo muito pequeno, ele não chega a ser um capítulo, mas tem uma parte lá que se chama Cottage System e o imaginário do mineiro como herói. Isso porque durante toda a minha vida, assim, eu percebi, tanto do meu pai, dos meus colegas, de todas as pessoas que eu convivi, aquela coisa do mineiro herói, do mineiro se sentir um herói. Só que quando eu comecei a estudar isso, eu comecei a perceber que isso é uma coisa que propositalmente foi importada da Europa, das minerações da Europa, que eles facilitavam para que tivesse esse mito do mineiro herói, porque era muito vantajoso para eles, os empresários. E era vantajoso por quê? Porque tu tinha uma pessoa que trabalhava nos subterrâneos 12 horas por dia, mal alimentado, num serviço altamente penoso, respirando um ar de péssima qualidade, né? E tu trabalhava naquelas condições e tu ainda conseguia emergir no final do turno, sair na terra ainda se sentindo um herói. Então isso foi muito vantajoso para as empresas, e as empresas auxiliaram a difundir esse medo do mineiro herói. Isso aconteceu também muito nas indústrias têxteis aqui do Brasil, né? Mas principalmente na mineração europeia, e foi importado de lá, né? Então eu não digo assim, se os meus colegas que trabalharam comigo na mineração, trabalharam na CRM, claro que se sentem heróis, porque os trabalhadores da construção civil também se sentem heróis. É um serviço penoso e eles no fim do dia eles levam o alimento para a família. Então, claro que tem um grau de heroísmo, só que no caso do mineiro
isso foi um pouco fabricado por interesse das próprias empresas. Sim, E eu tenho muito cuidado de colocar isso no livro não como uma crítica, porque isso foi fruto de uma cultura de uma época, né? Mas eu acho que tem que ser olhado por esse prisma também. Não o mineiro apenas se achar herói porque ele se sentiu herói. Não, isso também foi fabricado propositalmente e foi colocado na nossa cabeça, na nossa... Então, o que as empresas faziam? Elas eram donas da casa onde o mineiro morava, elas eram donas do posto de saúde onde o mineiro se tratava e tratava a sua família, elas eram donas da escola onde os filhos do mineiro estudavam e ainda procuravam envolver as esposas de mineiro em atividades domésticas, apenas domésticas, para que elas não saíssem muito daquele reduto do lar, para que quando o mineiro chegasse em casa no final do expediente extenuado, ele tivesse todo um suporte pronto, uma casa limpa, roupa lavada, uma esposa esperando por ele, toda uma estrutura. Então isso era bom para as empresas. As empresas não queriam que ele tivesse uma vida desestruturada com uma esposa moderna que trabalhasse fora e que ele chegasse e não tivesse comida e no outro dia ele chegasse mal alimentado ou ele chegasse cansado porque ele teve que lavar a própria roupa. Então tudo isso foi feito estudado e propositalmente. Eles implantaram uma ideia na cabeça das pessoas e as pessoas compraram esse julgamento e eu dou umas pinceladas sobre isso no livro também, para que as pessoas também reflitam sobre isso, porque a gente tem que pensar sobre a nossa condição. Eu tenho o maior orgulho de ter sido mineiro, eu comecei como auxiliar de topografia, depois fui desenhista, depois trabalhei em topografia de subsolo 6 anos, e eu tenho saudade do subsolo. E depois eu fui para Porto Alegre trabalhar na área administrativa, onde fui gerente de RH, gerente de suprimentos. Mas eu tenho saudade desse tempo aqui, especificamente do subsolo, porque é uma coisa mágica o trabalho do subsolo. Agora, não é isso que faz também com que eu ponha uma venda nos olhos. Eu acho que a gente tem que refletir sobre essa nossa condição de mineiro e sobre como a gente viveu. Até porque toda essa condição traz reflexos, né? Até hoje, né? Toda essa forma de pensar essa estrutura e essa extrema dependência, né? Sim. Extremamente paternalista. Esse paternalismo todo, ele não é de graça, né? Ele tem toda uma retaguarda que o fortalece muito. Eu tenho certeza que vocês estão vendo isso aqui, ó. Eu só não deixei o meu queixo cair, porque eu estou cuidando aqui, não quero ficar mal nas imagens. Mas assim, brincadeiras à parte, muito interessante. A gente vai continuar conversando mais com o Heron sobre toda essa trajetória dele até a chegada do seu livro, mas também dando essas pinceladas de como é o processo de elaboração desse pensamento para promover, além da informação, uma reflexão e uma leitura crítica também, acima de tudo, para a gente poder entender e talvez transformar algumas coisas que a gente ainda acha importante serem transformadas. A gente já volta no próximo bloco, vai lá, toma aguinha e volta, que tem mais Heron e mais a história do seu livro para a gente conversar aqui. Estamos de volta, vamos continuar a nossa conversa com o Heron. E Heron, quanto tempo levou para nós termos o livro tal qual ele está aqui hoje? Desde que eu decidi a escrever o livro, desde que eu tomei a primeira ação no sentido de pesquisar sobre o assunto, que foi o primeiro passo, digamos assim, respondendo objetivamente, um pouco mais de 1 ano e meio. Muito pouco mais de 1 ano e meio. 1 ano e meio, mas isso não contando com o curso que tu fez. Não, isso não conta com o curso. Porque quando eu fiz a cadeira com o Rafael, é que veio essa luz, assim, né? De, como é legal escrever
história, né? Como é legal fazer um livro E me veio agora à mente, e o Rafael sabe que ele foi o propulsor disso aí, chegar a conversar com ele. Eu cito ele no livro, eu pedi autorização para citar ele no livro. Imagina se eu sou professora. Ai, gente. Eu pedi autorização para citá-lo no livro e eu lancei, legal. Além de lançar na Feira do Livro do Leão, eu lancei na Feira do Livro de Porto Alegre. Sim. E ele também estava lançando o livro lá e a gente trocou o livro. Gente, que coisa mais linda isso, né? O quanto é importante isso, o quanto a gente muitas vezes é fonte inspiradora e não sabe, né? E a gente não está fazendo nada mais do que o nosso trabalho. Imagina ele saber isso, assim como o Heron hoje está conversando conosco aqui. Eu pode estar inspirando. Posso dizer sem medo que o Heron hoje pode estar certamente sendo fonte inspiradora para tantas outras pessoas, né, que têm um desejo de fazer algum resgate, seja ele histórico, seja ele científico, fotográfico, biográfico, né? E hoje vendo o Heron falar sobre isso com tanta propriedade, com tanto conhecimento, com tanto orgulho, né? E a gente não viu até agora o Heron nunca manifestar assim a preocupação, que não sei quantos eu vi. Não, né? Isso é uma consequência. A consciência e o sucesso e a felicidade do Heron é que ele realizou um sonho e muito bem realizado. Que coisa boa a gente vê que fez um serviço bem feito, né? E outra coisa, Denise, deixa eu puxar um gancho, não sei se tu vai falar agora, mas eu queria dizer que a fala dele em dizer que ele teve que estudar, já sendo uma pessoa que tem conhecimento em letras, teve que entrar para estudar, né? E assim, né, que ele iniciou revendo o que ele já tinha visto em faculdade, né? E aí eu penso assim, isso tudo que ele está dizendo, porque ele tem letras, eu não tenho letras, mas se eu tiver interesse de escrever, eu posso ir lá e posso fazer um curso e posso começar daquela parte aonde para ele foi uma parte que tipo não fazia, né, porque já estava repetindo, mas para mim que não conheço, que não sei nada daquilo, seria fundamental naquele momento, né? E ele teve a persistência, né, de ir, mesmo sabendo, né, que a Bíblia já estava repetindo o conteúdo, que ele já sabia daquilo ali, ele seguiu, né, naquela persistência, naquela fé de que ia ter alguma coisa interessante. Então, toda uma questão motivacional junto, né, além de repetir, ainda foi persistente, né, e tudo isso é uma questão, assim, de desejar, de querer fazer, de acreditar numa coisa que no fundo estava lá dentro dele e que ele acabou concretizando aqui. Que bacana. Eu imagino que os teus professores devem estar muito orgulhosos, né? Ainda mais sabendo que foram referências. Tem um site que é mantido de todos os autores da Metamorfose, que é hospedado dentro lá da Metamorfose. Depois eu posso passar o link para vocês. E ali tem uma amostra, uma pequena amostra do outro tipo de escrita que eu faço, que é escrita de ficção. E aí ali eu coloco mini contos, a maioria são mini contos. Né? Tu pensa porque a tua ideia inicial seria um conto, depois publicar vai retomar isso. Publicar sim, certamente. E já falando um pouco sobre esses contos, quais as temáticas assim envolvendo os meus contos? Eu separo pelas temáticas que eu chamo os psicológicos, os religiosos, né, e os rurais. Eu gosto muito de contos rurais. Legal. Porque muito assim das coisas, daquelas histórias, eu já não sou tão novo assim, eu lembro das histórias de quando eu ia lá para os meus avós e eles ficavam contando histórias lá, né, naquela casa sem luz elétrica, depois do jantar, e ficavam contando aquelas histórias sobrenaturais, algumas, né? Então tem muitas dessas que eu melhorei um pouco assim, porque é uma tradição oral e eu passei para a tradição escrita. Bacana, e isso é outra pérola que pode vir a se perder se não... Uma coisa que eu acho muito interessante também, Heron, que
lembrei agora disso. Essa questão das benzedeiras, né, que existia toda uma minha avó era benzedeira. Isso, e nós tínhamos aqui na cidade. Faço agradecimento para meus avós. E isso é tão bacana e se perdeu, né? Infelizmente. Como isso é muito legal também. Vai ter gerações. Mas isso está voltando, viu? Vou É. dizer que está voltando. Se tu tiver interesse, tu entra no site da Unipaz, Universidade Internacional da Paz. Eu fiz um curso de psicologia transpessoal lá. E tu vai ver que eles têm os guerreiros da paz e tem as tendeiras, que são exatamente As tendeiras seriam essas pessoas que resgatam essas tradições através das danças circulares sagradas, através da benzedura, através de aprender a fazer chás Isso tem muito que curam. fundamento. Vou citar um exemplo bem simplório, mas acho que vai fechar com isso. Eu tenho muito medo, tenho pânico de temporal. Muito. E como moro pra fora, a proporção lá parece que é medonha. Potencializado. Nossa, e aí a minha sogra, desde que eu namorava o meu esposo, quando vinha se preparar uma coisa assim, ela benzia, eu observando, ela benzia e aquilo rapidinho ia serenando, eu pensei, que troço de louco isso. E aí, enfim, isso há muitos anos atrás. E aí um dia disse, tia, eu chamo ela de tia, eu quero que a senhora me ensine a benzer, dormir. Porque eu quero isso, eu acredito nisso e tal. E ela me ensinou. E eu penso. E eu tenho pessoas, colegas agora e amigas assistidas, que esses dias estavam sendo um temporal medonho, né? E o Carlinhos, meu esposo, disse, olha, que eu já vou pro meu ritual. Daqui a pouco eu toco o meu telefone. Era uma amiga. Ô Denise, tu já benzeu? Já. Ai, que bom. Então é muito legal. E eu faço com tanta fé, com tanta crença que aquilo vai dar certo, que dá. Então quando tu fala também de que tem contos de psicologia e religiosidade, também é tema que dá um programa inteiro, porque até que ponto as coisas não se confundem ali, o que é psicológico, o que é religioso, né? Inclusive o Rio Grande do Sul tem um encontro holístico, né? Onde até eu já fui convidada a palestrar lá, que reúne, né, todas as terapias holísticas, inclusive benzedeiras, não sei se você teve a oportunidade de participar de algum. E é maravilhoso, assim, porque daí fazem os trabalhos ali, né, e as pessoas circulam, né, experimentam ali, né, as pessoas que vão visitar. Então é bem interessante, assim, né, é uma coisa que nem tu disse, Heron, tá se resgatando novamente, né, não se perde, né, Denise é que nem moda, não se perde, parece que vai sumir e de repente volta de novo, né. E o que a gente não quer que suma, a gente quer que volte. É verdade. A gente deixa o programa Mulheres de portas abertas para ti, para que a gente possa aprender muito mais contigo, ter essa conversa gostosa, poder levar a quem nos assiste essa possibilidade, né, desse conhecimento, desse papo gostoso e dessa criatividade aliada à cultura e à vontade de que as coisas fluam melhor, porque quando a gente desenvolve os nossos potenciais, a gente consegue ser uma pessoa bem melhor. Eu tenho certeza que o Heron, antes do livro é um Heron, o Heron depois do livro é outro Heron. Né? A gente se transforma com a nossa obra, a gente fica diferente. Então, Heron, isso também é bacana a gente conversar, né? O quanto os teus contos, né, essas temáticas, o quanto elas se conversam e o quanto elas não se conversam também, que elas dão um universo bem amplo para a gente poder discutir. Bacana isso. Vamos pensar na possibilidade de a gente, em outros momentos, conversar sobre isso. Mas nós vamos ter que fazer um intervalo agora, né? Não tem que interromper. Já voltamos. Daqui a pouco a gente volta. Então, voltando ao programa Mulheres, com a nossa entrevista interessantíssima com o Heron aqui.
E também agora eu gostaria de saber, assim, porque o Heron contou um pouquinho pra gente que ele foi trabalhando na mineração, e aí como é que surgiu esse caminho entre mineração, letras e livro? Tipo, dá pra ver assim, aqui o universo foi indo pra chegar nessa obra aqui, uma conspiração do universo para que surgisse, como a Denise falou, né, não se perder coisas que são importantes na nossa vida, na nossa história, e o Heron foi lá resgatar tudo isso. Então ele não é aquela pessoa que chegou e que está contando uma história que ele não sabe de nada. Não, ele passou por todo um trajeto, estudou letras, foi lá, fez um curso para escrever um livro, né, fez uma pesquisa, fez todo um trabalho para deixar esse tesouro para a gente hoje, que nem a Denise falou também, né? Fez com amor, sem se preocupar quantas pessoas vão ler, mas amanhã depois vai ter pessoas que vão dizer assim, nossa, olha só que legal essa história aqui que eu vou pesquisar para fazer outro livro baseado no livro do Heron, né? Então isso é uma coisa bem legal. Conta, Heron, para nós como é que foi essa ideia assim, ó, tipo, eu estou trabalhando aqui, vou fazer uma faculdade de letras, eu vou... Todo esse percurso, assim, esse amor, por onde veio essa linha aí de chegar até esse livro? É que a Faculdade de Letras não tinha pretensão econômica, nem financeira, nem de exercer uma profissão. A Faculdade de Letras é pela paixão. É pela paixão. Mas pela paixão, pelo idioma, antes de tudo. Só que eu sempre li muito, eu sempre fui devorador de livros. Tenho uma biblioteca razoável em casa, né, para a cidade do interior. Mas a minha paixão era por idiomas. O resultado da ir para a Faculdade de Letras era a paixão por idiomas. Eu sempre gostei muito de idiomas diferentes, sempre me atraiu, né, outros idiomas, palavras, assim, ficava prestando atenção em estrangeiros falando, né. No tempo que não tinha do videocassete, que os filmes tinham legenda, né? Experimentava ali, cobrir a legenda, colar uma cartolina para tentar entender o filme, né? Gostava muito disso, sempre gostei muito. E acabei estudando inglês, eu já tinha estudado inglês no Canadá quando eu fui, né? E eu digo, não foi suficiente ainda, eu já falo inglês, eu já pro gasto, para eu viajar, eu já sei, mas não está bom ainda. Eu tive que ir para a faculdade, porque aquilo parece que precisava mais. Precisava alimentar. Precisava mais, mas era pela paixão. Só que quando eu cheguei lá, além da paixão pelo idioma, eu descobri que na Faculdade de Letras também se estuda literatura. Então, além de estudar português histórico, além de estudar língua inglesa, além de estudar latim, uma língua maravilhosa que eu me apaixonei pelo latim, né? Além de estudar tudo isso, a gente estuda literatura. Então isso me deixou fascinado eu lembro do primeiro dia de aula com a professora Luísa Vilma Pires Vale. Eu lembro do primeiro dia de aula, o quanto isso me encantou, né? E ali foi uma paixão que... Então foi dali que eu comecei a escrever, a tentar colocar ideias no papel. E aí eu lembro que por força do trabalho, quando eu fui trabalhar em Porto Alegre, eu fui fazer um MBA na área da administração. E um dos meus colegas era o Dr. José Horácio Genro, que é irmão do Tarso Genro, irmão mais velho do Tarso. E o Dr. Horácio, uma pessoa assim culta, extremamente culta, entendedor de literatura, a gente conversava tanto sobre literatura. E aí um dia eu falei para ele que eu escrevia. E ele disse, traz alguma coisa que escreve para eu ler. E aí eu levei 3 contos e 3 poesias. E deixei com ele. Aí estávamos um dia lá no intervalo, lá do MBA, e ele me chamou lá e disse, olha, vou te dizer uma coisa. Teus contos são maravilhosos. Agora, tuas poesias são uma porcaria. Mas eu continuei escrevendo poesia. Sim. Eu continuei escrevendo contos e continuei escrevendo poesia. E agora eu tenho o seguinte projeto para as minhas poesias. Quando eu escrever um romance, dentro do meu romance vai ter um autor, vai ter um escritor, mas é um péssimo escritor,
e vai ter, e ele tem muita vontade de ser poeta, mas ele não tem talento. Então eu vou colocar lá as minhas poesias, que são poesias menores, eu suponho, que vão ser publicadas por essa personagem que eu vou criar. Então, então essa é uma ideia que está no forno, assim. Para usar essas minhas poesias. Sim. Essa ideia, é bacana. Entre todas as outras coisas que eu sabe, Heron, que... Mas letras é paixão. Interessante isso que tu falou, porque o lixo de uns é tesouro de outros, né? Vai lá uma pessoa olhar e dizer assim, nossa, que lindo essa coisa. E olha só, novamente a gente vê aqui a figura do professor, né, sendo citada como uma referência e como aquela pessoa que te dá aquele então, né? Várias pessoas que passaram pelo programa, mulheres, sempre, volta e meia, fala lá, o professor que disse isso, que disse aquilo, que bacana. Mas né? para falar de professor, tão bom eu tive isso. tantos ótimos professores, uma delas a tua mãe, mas Obrigada. Chegou a estudar no Polivalente ou não? Não, estudava no Mauá. No Polivalente tinha um professor chamado João Carlos Tiburski. Esse foi a primeira pessoa que eu acho que me despertou. Eu já era um leitor razoável lá com 11 anos de idade quando eu vim estudar no Polivalente. A quinta série, o primeiro ano que funcionou o Polivalente. Escola Polivalente do Tchau, hoje é Marechal Rondon. Eu estudei no primeiro ano que funcionou o Polivalente. E nós tínhamos esse professor que já naquela época ele fazia torneio de leitura, concursos de escrita, ele incentivava muito a prática, e ele explicava tudo. Assim. Então, assim, ele foi um professor fabuloso. Eu tenho certeza que ele era um professor muito à frente do seu tempo. Eu sei que depois ele deu aula na Universidade de Passo Fundo, acho que hoje ele já é falecido. E o que faz as pessoas serem assim, como tu disseste, à frente do seu tempo, é essa paixão, né? É fazer mais do que o protocolo exige, e além daquilo que... É fazer mais do que o protocolo exige e sem a necessidade de se remunerar sobre aquele trabalho. Porque desde que eu comecei a escrever esse livro, eu tinha certeza absoluta que eu não me remuneraria nunca, né? Com o que eu gastava de combustível, licenças que eu tirava na CRM para ir pesquisar no arquivo histórico, né? De tudo que eu gastei, eu tenho certeza, mas não uma remuneração financeira, mas o fato de eu estar aqui hoje com vocês, Janaína, Denise, esse é um tipo de remuneração que vale muito mais que qualquer tipo de remuneração financeira. E a gente está muito feliz esse seu trabalho, ele tem um valor que dinheiro nenhum no mundo paga, né? Que é o valor do orgulho, da paixão, do amor por que se faz, do sonho realizado. Então, assim, quanto que vale o teu sonho? Não tem preço, né? Então, assim, não é mensurável, não tem valor, né? Então, assim, eu e a Denise, a gente sempre valoriza muito esses trabalhos, né? Essas pessoas que a gente entrevista aqui no programa Mulheres, muitas vezes são pessoas que vêm aqui, assim, com amor, aquilo, né, Denise? A gente vê, assim, a gente sente, tudo não foi diferente, a gente sentiu esse amor, né, no teu trabalho, e com certeza eu quero ter a oportunidade, né, de adquirir e de ler o teu livro, porque com certeza, eu tenho certeza absoluta que eu vou crescer muito, né, como eu estou crescendo aqui na tua pessoa, ouvindo tudo que tu veio trazer para nós e para os telespectadores que estão assistindo o programa. Né, Denise? A Denise ficou sem falar. Eu estou muito feliz também, né, porque o Heron é uma pessoa amiga que eu já conheço há algum tempo, né, mas a gente nunca tinha conversado mais a fundo sobre uma temática assim tão interessante e tão difícil, né? Porque não é fácil a gente fazer um resgate de uma história sem fazer um resgate apaixonado, né? Fazer uma coisa o mais fiel possível. Tem muitas barreiras, tem muitos obstáculos, tem receios de como isso vai chegar lá do outro lado e ser entendido qual foi o objetivo disso. Não, gente, isso realmente não é outra a não ser elucidar, não ser esclarecer, né? E a verdade, ela é única e não tem como mudar, né?
Eu só queria, antes de terminarmos esse bloco, fazer uma pergunta que eu sempre me deixa muito curiosa quando eu escrevo também, fico sempre pensando nisso. Como tu chegaste a esse nome? O porquê desse nome? Que é um nome forte das entranhas da Terra. Porque quando a gente escreve um texto, a gente não se preocupa com o título muito inicialmente, né? Porque ele meio que se nomeia depois. Sim. Ao final. Como é que foi o processo para chegar nas entranhas da Terra? Porque Minas do Leão, cidade, ela só existe em função do carvão que está lá no subsolo. Se não fosse o carvão que está no subsolo, hoje aqui seria fazendas, né? Seria uma área rural. Certamente, aquilo que emergiu das entranhas da terra é o que deu origem à cidade. E esse nome, agora, como me veio esse nome, veio meio que no automático. Eu não sei te dizer, o processo veio por... Ele não veio por inspiração, ele não veio de graça, porque na realidade tem um biólogo, Rupert Sheldrake, ele desenvolveu uma teoria sobre os campos morfogenéticos. E ele diz que tudo está numa biblioteca que está meio que do universo, assim, né? Eu não digo, não precisa dizer que está lá em cima ou que está embaixo, mas que está no ar e que as pessoas acessam. Tanto que ele diz que sempre que existe uma pessoa aqui no sul do Brasil fazendo uma pesquisa sobre determinada planta, não sei o que, tem alguém lá no norte do Canadá fazendo uma pesquisa semelhante e eles não se conhecem, eles nunca se viram, pode ser que a vida os levem até a um laboratório, que um dia eles venham a se conhecer, mas eles começam aquela pesquisa deles do nada, mas não é do nada. E as informações que eles buscam, segundo o Rupert Sheldrake, eles buscam nesses campos morfogenéticos. Então eu suponho que isso veio também dos campos morfogenéticos. Eu busquei. E esses campos morfogenéticos também são responsáveis por nós estarmos aqui hoje. Que isso é uma biblioteca da humanidade. É verdade, é verdade. Que está disponível. Basta a gente querer acessar. Verdade. Muito obrigada por essa oportunidade mais uma vez. A gente vai deixar depois no decorrer do programa o telefone ou o site para a gente poder ter um contato, né? O telespectador que quiser saber mais sobre o Heron, trocar uma ideia com o Heron, conversar sobre literatura, né? E que com certeza eu acredito que o Heron vai ter o maior prazer em dividir o que sabe, que é uma pessoa que a gente sente isso, né? Que isso é o compartilhar, muito positivo. O saber só é válido se for compartilhado. Então, muito obrigada, um prazer. Eu quem agradeço. Janaína, muito obrigado. Denise, muito obrigado. Agradeço ao Sérgio Fernandes pelo convite. E a gente encerra, então, esse dia de hoje com a nossa entrevista no programa Mulheres com o Heron. Até o nosso próximo programa. Nenete, não esqueci de ti, um beijão, minha querida. Eu sei que tu é a nossa telespectadora assídua e é muito importante que tu nos assista e que tu leve outras pessoas também a nos assistir e compartilhar esse carinho conosco. Muito, muito obrigada pelo carinho, continue nos assistindo e a você também que está aí conosco.